quais são os seus principais negócios hoje? Como você tem gastado o seu tempo para gerenciar tudo isso que você faz? A maior parte do meu tempo hoje eu invisto na Startse, né? Digamos assim, é o trabalho onde eu dedico a maior parte da minha raça e do meu suor. Mas eu atuo também como advisor e como conselheiro de algumas empresas, algumas delas com investimentos, outras por meio de convites para fazer parte do board dessas empresas. Destacaria, por exemplo, a Zissu, é uma empresa focada na indústria do sono. Faz um trabalho incrível, nasceu como uma DNVB, uma Digital Native Vertical Brand, uma empresa 100% digital, desde o processo da fabricação até a entrega, tudo, coordena todo o processo, né? Não tem nenhum intermediário dentro desse modelo de negócios, e hoje tem 4 lojas, 3 em São Paulo e uma em Campinas. Faz um colchão, é o colchão que está presente na rede Fazano de hotéis, na Casa Vogue. É um aprendizado muito bacana poder estar na indústria de varejo. E eu colocaria uma outra empresa aqui, a IU, que é uma empresa que faz calçados, né? A gente faz tênis, calçados. Também nasceu como uma DNVB, hoje está presente em shoppings São Paulo, abriu agora em Porto Alegre, também com uma presença no mundo, digamos assim, físico. Legal. E uma curiosidade que eu tenho, assim, quando eu vejo gente como você que, né, ataca em tantas frentes, né, é investidor, palestrante, escreve livro, toca sua própria empresa, etc., eu sempre me pergunto como é que esse cara faz para o dia dele ter 48 horas e não 24 como o meu, né? Queria saber o seu segredo. Juliano, eu acredito muito na gestão de prioridades, né? Ou seja, como que você faz a gestão das prioridades para você fazer o teu dia render e você dedicar a maior parte do seu esforço àquilo que é prioridade para você. Então, por exemplo, na minha vida não há nada mais prioritário do que a minha família. Sou marido, eu sou pai de uma filha de 3 anos, então tem coisas do meu dia a dia hoje que são prioritárias em função disso. Por exemplo, vou dar um exemplo. O banho da Antonella, minha filha, toda noite quem dá sou eu. Então, a partir das 7 da noite, isso é prioritário da minha vida. Não tem nada que substitua isso. Todas as noites, de segunda a segunda, é com ela. Então, isso é uma prioridade. A partir essa é a primeira prioridade. Depois, qual é a outra prioridade? Poxa, Startse, é uma palestra, é um curso que tem que desenvolver, é uma turma que tem que atender, é uma posição num board que foi exigida e eu tenho que... Então, na medida em que essas prioridades elas são elencadas, no meu ponto de vista, a minha humilde opinião, fica muito mais fácil você tomar as decisões de como alocar o seu tempo de acordo com as atividades que você tem a fazer. Então, Juliano, eu me programo sempre assim. De acordo com as prioridades daquele momento, eu faço a gestão do meu tempo com base nelas. E aí o importante é o seguinte, Juliano, a importância de falar não. Olha, eu sou uma pessoa que eu falo muito não, porque eu sei muito bem quais são as minhas prioridades. E uma vez que eu sei quais são elas, eu não consigo fazer tudo para todos. Então, muita gente fala que o não é uma das principais armas que todo grande líder possui, né? Porque geralmente são esses nãos que te levam a desviar do foco e fazer o teu dia se tornar improdutivo. Então, gestão de prioridades e saber falar não, eu diria que são 2 formas que eu uso para poder fazer o meu dia render. Bacana, é verdade. Não, e clareza é fundamental, né? Eu já ouvi várias vezes que, assim, às vezes a pessoa, não é que ela não tem, né, essa falta de clareza do que ela quer, é isso que acaba né, fazendo uma má gestão do tempo, né? Então, tem isso fundamental. Mas eu queria tocar no tema família que você falou, né? Você falou, minha primeira prioridade é minha família, né? Pelo que você me contou no começo da conversa, você veio para cá, você foi para Miami, não tinha, e depois Berkeley meio que apareceu sem querer, né? Como é que a família embarcou nessa jornada assim, sem muito destino final? Foi tranquilo? Sua esposa falou, olha, vamos deixar a vida me levar? Ou não? Foi assim, como assim? A gente acabou de chegar em Miami, vamos para Berkeley agora, que história é essa? Porque muita gente sofre um pouco com isso, né? De querer ter uma estabilidade, etc. Como é que foi o seu caso, pessoal? Juliano, para mim, a estrutura familiar é a base para qualquer tomada de decisão. E falando especificamente da vinda para os Estados Unidos ou da ida de um brasileiro ou brasileira para o exterior, para outro país, para mim a questão familiar é o que faz essa pessoa ou essa família se manter. Para mim isso é fundamental. Assim,
Então eu vou dizer assim, 2 pontos cruciais na minha trajetória do quão importante foi essa união familiar para nossa permanência aqui. Primeiro, a tomada de decisão de vir para cá. Por mais que eu tivesse saído da XP na época e tinha tirado um período da minha vida para poder me reinventar, mas eu tinha recém me casado, minha esposa e eu, nós nos casamos no final de 2014, em 2015, ano novo, ambos sem emprego, minha esposa também não estava empregada na época, vamos para os Estados Unidos, quer dizer, loucura. Mas união familiar, é isso que vamos fazer, maravilha. Eu acho muito importante esse compromisso que a família faz em estabelecer um prazo de validade. Juliano, eu e minha esposa, a gente estabeleceu o prazo de 18, esse era o nosso prazo, 18 meses. Quando a gente definiu que a gente ia fazer uma pós e tudo mais, a gente definiu, olha, a gente vai ficar nos Estados Unidos 18 meses. Esse é o prazo que a gente vai nos dar enquanto família. Se em 18 meses a gente não tiver nada claro aqui, a gente volta. Tá. Então a gente foi com um plano muito 18 meses para desvendar o que a gente estava querendo desvendar, e se nada tivesse acontecido, a gente voltaria. Então isso foi muito bom para dar um certo planejamento, mas ok, temos um caminho A e temos um caminho B. E aí as coisas aconteceram, como eu mencionei aqui, enfim, ficamos aqui até hoje. A segunda situação que para mim foi importantíssima foi a seguinte. É uma história bem pessoal. Não sei se eu já contei isso, acho que eu contei isso 1 ou 2 vezes, mas eu já tinha ido muitas vezes para o Vale na época da XP, porque a gente construiu a XP baseado numa corretora chamada Charles Schwab, que é uma corretora que nasceu em São Francisco, que é uma cidade do Vale do Silício. Então, eu já tinha ido algumas vezes para lá e já tinha uma certa relação com aquela região, já gostava e tudo mais. Mas, quando a gente tomou a decisão de ir para lá, minha esposa nunca tinha ido para a Costa Oeste, que é completamente diferente da vida na Costa Leste americana. Então, tomamos a decisão, eu falei pra Natália, poxa, vamos pra lá, enfim, vai ser, poxa, certamente o que o diretor da escola falou, a gente vai aprender muita coisa, mas o ponto é, descemos em São Francisco, eu lembro, era à noite, o voo que a gente pegou pra fazer a mudança, a gente pegou um hotel numa cidade chamada Emeryville, que fica do lado da ponte, cruzando a ponte, a gente pegou um hotel para ficar 10 dias, 10 dias era o tempo pra gente achar um apartamento, alugar e tudo mais, então pegamos um hotel 10 dias. O táxi que nos levou para Emeryville, do aeroporto de São Francisco até Emeryville, Juliano, eu lembro como se fosse hoje. A gente estava cruzando a Bay Bridge, que é a ponte que divide São Francisco de Emeryville, e aí eu olhei para trás e tava assim o skyline de São Francisco à noite maravilhoso, sabe aquelas coisas de filme, assim, de cidade americana, aqueles prédios, todo iluminado, aquelas coisas. Tava maravilhoso. Só que eu aqui na minha cabeça, com as minhas dúvidas, sabe? Pensando, caramba, podia estar no Brasil, podia, sei lá, tanta coisa. Certamente a gente estava tomando o caminho mais difícil, que era vir para os Estados Unidos, num país que ninguém te conhece, ninguém sabe o teu nome, teu sobrenome, o que você fez, enfim, você rasga a tua identidade e você começa a vida do zero de novo. Então, naquele momento eu lembro, olhando para São Francisco, para a cidade, com aquelas minhas dúvidas, a minha esposa, que estava do meu lado, a gente estava no táxi, ela colocou a mão no meu ombro e disse, amor, a gente vai fazer isso valer a pena. Que legal. Aquilo foi assim uma conexão, assim, a gente tá junto nessa.